A entrevista está chegando para toda a Nova Friburgo aqui pela TV Zoom, canal 10, e pelo aplicativo, e pelo site, por onde você quiser assistir, porque agora a TV Zoom está assim, você pode escolher onde pode assistir a sua programação. Estou chegando com entrevistas para poder te informar, te entreter, para poder te alegrar nesse princípio de semana com uma pauta, a pauta que eu estou querendo trazer aqui no programa há talvez há uns 2 anos e meio, ao longo desses 6 que o programa está no ar. Arthur Afonso, ele é um paisagista que é de Nova Friburgo, que veio poder esclarecer, poder tirar dúvidas e poder contar como que é esse trabalho, já que todo mundo conhece o Burle Marx, que era o grande paisagista brasileiro que criou grandes jardins país afora, no Rio de Janeiro, Brasília, etc. O Arthur Afonso é um friburguense que veio aqui ao Entrevistas para poder contar sobre este ofício. Arthur Afonso, muito obrigado por ter vindo. O paisagismo e jardinagem são duas coisas completamente diferentes. Você me disse em off que existe um curso específico para paisagismo. Como é que é esse curso? Esse curso, na verdade, é um curso que você pode fazer presencial ou à distância, né? E esse curso ele consiste em várias etapas, né? Uma das primeiras etapas é o conhecimento de solo. Você tem que ter um conhecimento de solo para que você possa implementar melhor um paisagismo no local, porque é o solo que começa tudo, é no solo que a gente tem o início da vida de uma planta. É a premissa para poder ter um resultado final bacana. Sim, sim. Inclusive, existem até alguns tipos de adubo, como o shiitake, entre outros, posso citar vários aqui, que muita gente coloca na terra, olha para a planta e fala, pô, a planta tá mais bonita, então o adubo ele influenciou na planta? Não, o adubo ele melhorou o solo, aí sim a planta ficou melhor. Então, a primeira etapa do curso seria conhecer solo, né? Numa segunda etapa do curso é conhecimento de plantas, né? Começa às vezes pelas bromélias ou pelas orquídeas, embora elas se entrelaçam, depende do monitor. Por quê? Né? Por que começa pelas bromélias? Porque são... é uma regra básica começar pelas bromélias? Olha, nem sempre. Como é uma planta que ela é muito utilizada no paisagismo, às vezes alguns monitores preferem começar por elas, outros com as gramíneas, porque a diversidade é tão grande que alguns monitores preferem começar com elas. Gramíneas, por exemplo, a bananeira, muita gente acha que é uma árvore. Não, a característica de uma árvore é ter caule, folha e fruto. Característica de uma árvore. Por menor que seja, ou mesmo que o fruto dê a cada 3 anos, que existem árvores que são assim, mas toda árvore tem fruto, né? E uma floração. A bananeira não. A bananeira, como muita gente desconhece, é uma relva gigante, uma gramínea gigante, que ela não tem madeira, não tem cerne. Então, são conhecimentos que a gente adquire nessa segunda etapa do curso, né? Que seria a parte mesmo de botânica em si. Né? E no caso das bromélias, existem vários tipos de bromélias. Tem umas que elas se dão em sombra, tem umas que se dão em sol, e tem umas que se dão em extremo sol, que seria bromélias de pedreira, que é a imperialis. Que aguenta 35 Direto. graus tranquilamente. Tranquilamente. É que muita gente aqui na região serrana olha às vezes para a pedra e vê um monte de pontinho lá ao longe. É verdade. Então, aquelas são as imperialis. E ela tem uma peculiaridade muito interessante, que até onde eu sei é a única. Posso estar enganado, porque o planeta é muito grande. Então, existem bromélias em vários pontos do globo terrestre. Então, não sei se só ela tem essa função que eu vou falar. Até onde eu sei, ela é a única. Que ela não dá broto, normalmente. Uma bromélia, ela está aqui, ela tem a perfilação. Ela dá os brotos pelo lado. A imperialis, não. A única forma da imperialis dar uma nova muda seria a bromélia está aqui e aqui é o miolo dela. Nesse miolo tem uma floração. Quando essa floração começa a ocorrer, o paisagista ou alguém que queira extrair, né, essa muda, tem que realmente destruir, pegar uma pedra ou pegar algum objeto mesmo, né, de ferro, alguma coisa, amassar o miolo dela, esperar um tempo, aí sim ela dá a brotação. Então a única forma dela brotar seria se alguma pedra caísse em cima dela, na forma natural. Agora, né? O paisagista, ele é formado em quê? Ele tem alguma formação ou é alguma especialização?
assim como ele foi, na verdade, o CREA, ele legalizou, vamos botar assim, né, em 2006, o paisagismo como profissão, como curso técnico. Assim como tem curso técnico de meio ambiente, curso técnico de segurança do trabalho, tem curso técnico de paisagismo. Né? Embora não seja assim vulgarmente conhecido, porque o paisagista ele se faz, na verdade, com a sua prática. Né? Com o tempo que ele vai tendo conhecimento, que ele vai fazendo outros cursos na área, ele pode se dizer paisagista, embora hoje exista realmente esse curso que possibilite a pessoa dizer que é. Mas o paisagismo em si você pode se dar no decorrer da sua vida, porque não existe uma data específica. O paisagismo começou em tal data. Né? Um exemplo, a medicina começou na data X, com tal curso. O paisagismo não, ele foi se dando no decorrer do tempo, né? Porque, na verdade, o paisagismo são duas grandes vertentes que tem. Quais são as grandes vertentes que criou-se o paisagismo? Então, seria o... Eu estou um pouco nervoso, vai editar, né? Não, tranquilo. Ah, tá. Eu também fico tenso. Televisão assim mesmo, pode ficar tranquilo, não tem problema de gaguejar, de gaguejar, de errar. Então, aqui não tem problema, aqui pode tudo. Tá. Mas o paisagismo... São duas vertentes, né? Essas duas vertentes do paisagismo, elas partiram... do ser belo. Tudo bem, do ser belo, mas o que eu queria te perguntar é se tem alguma coisa a ver com arquitetura. Se entrelaça um pouco. Por exemplo, o paisagismo é o paisagismo filantrópico e o não filantrópico. Você pode dividir o paisagismo em diversas áreas, mas essas são as mais disseminadas e as tendências de hoje. O paisagismo filantrópico é aquele que o profissional usa como vida, né? E para ganhar dinheiro, para subsistir, né? Então, esse ele subdivide em mais duas. Então, esse seria o filantrópico. E o não filantrópico é o paisagismo social, que muitos paisagistas o fazem, que também subdivide em mais duas. Tanto um quanto o outro seria duas. Paisagismo de interiores, paisagismo de exteriores. Né? O de exterior seria os jardins. O interior, para quem tem jardim de inverno em casa. Também, né? Aí, no caso, esse o paisagismo filantrópico, que a gente usa como profissão, ele, tanto o de interiores quanto o de exteriores, é extremamente utilizado. Né? A proporção é quase igual de pedidos que eu tenho de trabalho. Né? O paisagismo de exteriores seria esse que você citou. Um jardim, né? Uma coisa mais externa, ao ar livre, que você tem que fazer todo o estudo que eu falei anteriormente. De solo, espécies de planta e luminosidade também, incidência de luz. Né? Tem plantas que necessitam de mais luz e outras de menos luz. E o de interiores, uma grande tendência que está nos últimos anos, são os paisagismos verticais, que se coloca dentro das residências, por exemplo, na parede. Por exemplo, como que é o trabalho de um paisagista junto a uma pessoa que mora no apartamento e que tem um espaço para poder desenvolver um jardim suspenso, como costumo dizer, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, que tem jardins suspensos espetaculares. Você já teve algum pedido de trabalho assim aqui em Nova Friburgo? Já tive dois, na verdade, né, que foram grandes. Tiveram outros menores, de pessoas que moram em casa e querem alguma coisa vertical do lado externo. Também aconteceu do lado interno, né, porque esse paisagismo vertical você pode utilizar em vários locais de uma residência. Né? Mas aí, como é que se dá? Não precisa fazer uma análise prévia de solo, não sei o quê, porque ele é vertical. Então, já ganha esse tempo assim. Você já ganha um tempo legal. Então, tem pessoas que pedem pallet, que seria um paisagismo vertical mais bruto, né, que a gente trabalha a madeira, coloca-se os vasos e faz o paisagismo. E também, esse paisagismo, tem gente que gosta de hortas, que também está sendo muito utilizado. Como fazer uma horta ficar bonita? Então, Porque ela é tão basiquinha? Depende. Porque assim, eu gosto sempre de falar pro cliente o seguinte: eu sou sempre do orgânico. Eu não gosto muito de usar o químico. Né? E um adubo muito utilizado é o nitrogênio, que é a mamona, é o natural.
né? Então você coloca os seus vasos, compra-se a terra adubada e coloca um pouco de mamona. Ele realmente vai nascer flores espetaculares. Se a pessoa quiser um crescimento mais acelerado, eu já indico o NPK. Embora seja químico, ele aumenta, ele acelera o processo do crescimento daquele hortaliça, do que a pessoa quiser plantar. NPK, nitrogênio, magnésio e fósforo. Arturo, no trabalho do paisagista, a criatividade ela é muito vigente. Como que você faz as suas pesquisas? Você com certeza deve fazer as suas pesquisas. Você pesquisa aonde para poder se inspirar em desenvolver um determinado jardim para um determinado cliente? Então, e se esse cliente for um cliente exigente? Então, a primeira instância é a gente faz uma entrevista com o cliente e vê o que ele quer fazer e quanto ele está disposto a gastar, né? Seria mais ou menos uma ideia inicial, né? Aí, depois disso, a gente começa a preparar o croquis, né? Que seria uma pré-planta que eu faço à mão mesmo numa folha, a gente vai conversando. Ali, durante a conversa? Durante a conversa. Normalmente eu utilizo um notebook com imagens de jardins que eu já fiz e algumas pesquisadas de amigos paisagistas e outras coisas. Eu evito buscar da internet porque eu não conheço quem fez, né? Então ali eu busco sim espécies de plantas. Aí eu pego na internet aquelas espécies e mostro para o cliente, olha, você pode usar essa dracena, que existem milhares de dracenas, você pode usar essa agave, que inclusive tem o mel de agave, tem inúmeros tipos de agave que também são utilizados em jardins. Então eu pego essas espécies e apresento para o cliente. Ali mesmo, eu já, antes disso ou durante, eu já faço a medição do local que ele quer que seja implantado o projeto, e ali mesmo a gente vai conversando. Nesse croquis é um desenho muito bruto, é um desenho realmente só para eu ter uma noção, né, para eu ganhar tempo depois. Depois que ele falou, olha, vamos implementar, então agora a gente vai ver aonde vai ficar cada elemento. Agora, você, quando está desenvolvendo o croquis, você já tem mais ou menos, com a sua experiência, você já tem mais ou menos uma noção de que tipo de solo que é naquele local? Se é arenoso, se não é arenoso? Aqui em Friburgo, na região serrana toda, diferente do litoral, por ser até uma vargem mais reta, a gente tem microclimas. Por exemplo, eu sei que em Muri de Bossan, ali tanto o solo quanto a incidência de frio e calor é diferente do Alto do Caledônio, por exemplo. O Alto do Caledônio é um local mais quente, já lá é um pouco diferente. Então, e também no olho, visualmente, você consegue ver pela cor do solo mais ou menos como que vai ter que ser trabalhado ou não. Tem solos que não precisam de muito trabalho para a implementação do paisagismo. E também a palpação, solo muito duro, solo muito seco, assim, independente da chuva. Ser seco significa também que ele tem muita areia, porque a água infiltra mais rápido. Um solo mais barroso retém mais água, então é um solo diferente de você fazer o trabalho, né? E também isso se dá com o tempo de experiência, com o tempo de trabalho, você olha e já tem uma ideia, né? Ou seja, podemos dizer que o paisagismo é uma eterna matemática, que você dá o pontapé inicial, mas que você tem que aprimorar dia após dia. Esse exemplo é um bom exemplo, eu posso citar um outro exemplo. Imagina um vértice, a gente está bem no ponto inicial. No momento que a gente começa a aprender o paisagismo, a gente caminha um pouco. Nisso que a gente caminha, o horizonte amplia, a visada aumenta. Então você vai ver que você vai estar sempre aprendendo mais e sempre num conhecimento quase que eterno, porque ainda existem muitas espécies de plantas, posso citar até a fauna também, que são desconhecidas pela ciência. Então, realmente é um processo de aprendizado, né? A entrevista está recebendo hoje o paisagista Arturo Afonso. Nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar já para o último bloco. Até já! A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro.
Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Último bloco do Entrevistas, e eu estou recebendo o paisagista Arturo Afonso. Olha, Arturo, aquilo que eu falei no início do bloco anterior. Tem 2 anos e meio que eu estou querendo trazer um paisagista. Eu acho que a sua vinda é um milagre. É um milagre. Eu quero saber uma coisa. Burle Marx, no curso que você fez, ele é muito citado? Porque ele é o papa da coisa toda. Uhum. Ele morreu, acho que em 1994, e tem toda a grandiosidade dos jardins de Burle Marx. Uhum. É quase como se fosse os belos jardins de Versalhes na França. Sim, o Burle Marx ele é conhecido não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? E ele é citado sim, né? Nos cursos fala-se bastante dele, mas o que é realmente citado é a criatividade dele, né? Foi o que ele desenvolveu com o tempo, esse dinamismo dele pegar os elementos que já está ali e conseguir trabalhar aquilo, usar também um pouco da arquitetura, misturando com o paisagismo e com o grande dom que foi o que ele estudou, que foi artes plásticas, Escola de Belas Artes. Ele é formado pela Escola de Belas Artes. Uhum. Eu jurava que ele, no mínimo, era um arquiteto. Não era. Ele era artista plástico. Ou seja, utilizou toda a sensibilidade e o conhecimento para poder desenvolver um trabalho com paisagismo. Ele seguiu o que ele realmente gostava, que ele realmente tinha aquela vocação interna, né? Que se é muito falado isso. Não só com ele, mas com todo mundo. A gente realmente poder fazer aquilo que a gente gosta. Porque independente do que... Você pode vender gelo no inverno. Se você gostar, tiver realmente aquela vontade interna, você consegue. Assim Arturo, me diga uma coisa. O trabalho do paisagista também é intuitivo? Também. A gente sente um pouco do cliente o que ele quer, até a linguagem corporal que ele passa, toda uma... Isso nenhum curso ensina, isso realmente só a prática que vai passar para você. Tem clientes que falam, olha, faz o que você quiser. É um pouco... Mas fica uma coisa tão... É vago, não é? vago. Então, a gente vai perguntando, vai conduzindo aquela conversa para a gente realmente saber o que ele quer. Né? Porque parece que, às vezes, o cliente quer deixar a gente à vontade, para a gente realmente desenvolver o que é... Ou até mesmo testar o paisagista, ver até que ponto o cara entende das coisas. Só que é uma coisa muito ímpar de cada pessoa. O paisagismo, a gente apenas vai pegar o que o cliente tem dentro dele em relação ao jardim, colocar aquilo realmente na prática. É o que ele sente, na verdade, de um jardim, quais os elementos que ele quer, quais as cores que ele gosta, para a gente poder colocar plantas de acordo com o que o cliente quer. Né? Como que você lidar com clientes que, quando você observa, você entende o que ele realmente quer, você constata, isso é muito esquisito, isso é muito bizarro. Como é que você lidar com essa questão? Então, a gente tenta passar... Com certeza você deve ter... Falei, nossa, isso que ele está pedindo, isso é muito estranho. Amigo, olha, vamos mudar aqui um pouquinho. Já aconteceu de eu pegar clientes que o cara ele gostava de muita informação. É aquela coisa que de olhar ele queria ver vários tipos de orquídeas, vários tipos de bromélias. Isso sufoca o visual da pessoa. Ele pediu um jardim vertical, que normalmente, se for de 1 metro por 1 metro, a gente coloca ali
5 elementos, 6. Ele queria encher, colocar um vasinho do lado do outro e tal. Eu fiz o que ele quis, né? Porque ele pediu. Mas eu expliquei mais de 3 vezes que aquilo era muita informação no paisagismo. Aí quando eu vi que eu, como profissional, já estava falando demais, eu me recolhi, mesmo assim, no final eu fiz o comentário, olha, ficou do jeito que você queria, mas a gente não costuma fazer dessa forma, porque realmente sufoca demais. O bom gosto entre as espécies foi legal, que as espécies ficaram combinando. Essa parte do conhecimento que eu passei para ele foi bem aceito, mas a quantidade não ficou legal. Isso também acontece às vezes, né, da pessoa querer uma coisa que realmente ia ficar bizarra, como você comentou, mas a gente faz porque o cliente pediu, né, mas cabe a gente passar para ele, explicar para ele como realmente tem que fazer um negócio para ficar mais profissional, né? Eu tenho reparado que os jardins, ultimamente, eles têm ficado, principalmente aqui em Nova Friburgo, passando pelas casas do Santa Elisa, Cônego, Sanssouci, e até no Parque da Pedra, os jardins estão mais planos, com mais gramado. Por que essa tendência? Eu estou dizendo que também isso na casa dos meus pais. Então, porque normalmente o paisagismo ele trabalha com a simplicidade também, aquilo que é simples e belo. Então a gente costuma usar não muito elemento para a pessoa realmente olhar e já entender o que se está passando, né? Às vezes a pessoa está do lado de dentro de casa querendo trazer aquela energia. A gente trabalha muito com esse negócio de energia e tal. Então quando fica muita coisa, fica uma coisa muito, muito sufocada, às vezes não fica legal. Às vezes é melhor você colocar umas 2 palmeiras, até colocar uma orquídea embaixo, mais 1 ou 2 só, do que ficar aquele monte de coisa, um monte de informação. Parece que não tem um arbusto, ou se quando é muita informação, parece até que não está muito cuidado. Então a gente usa mais a simplicidade mesmo. Será que as pessoas, quando querem colocar diversas orquídeas com outras plantas, é pelo fato da orquídea ser uma flor, uma planta tão fina, tão delicada, que fala assim, não, só uma não dá, então vamos colocar mais. Aí vai depender também do tamanho do local, né? Às vezes você pode utilizar 1 ou 2 ou colocar até mais, né? A orquídea ela também é utilizado em paredes de cerca viva, em paredes vivas no caso, né? Que a parede Mas fica muito mais bonito. Em cercas vivas. Do que na árvore em si. A árvore fica uma visão mais natural, que ela é endêmica de crescer em árvores. Mas na parede também dá um aspecto mais agradável também. Em quanto tempo que você desenvolve o seu trabalho como paisagista, assim, entre fazer um croquis e chegar para o cliente e falar assim, tá pronto. Tá pronto. Vê se está ok, se precisa mudar alguma coisa. Então, isso vai variar muito do tamanho do jardim, do tamanho que se tem que trabalhar, né? E vai depender também muito do que o cliente quer. Ele vai querer usar alguns elementos arquitetônicos, então a gente vai ter que procurar em outros locais, além de lojas de plantas, e isso também vai levar um tempinho um pouco maior. E também vai depender muito, realmente, como eu disse, do tamanho. Eu posso utilizar... Porque o projeto de paisagismo ele vai, em dinheiro, em valores, vai de 1.000 até, não tem limite, porque depende muito do tamanho. 50 mil reais? Mais, pode ir a mais. Pode ir a mais. Só a poda de árvores do centro da cidade foi em torno de 200 mil, informação que eu tenho. Né? E não foi um projeto paisagístico, eles apenas... Você disse poda, eu não vi tanta poda ali, né? Na verdade... Não vou entrar nesse mérito para não ofender ninguém. Como elas brotaram, eu usei o termo poda. Muitas delas brotaram, outras não. Né? Na verdade, elas cortaram embaixo, né? Realmente. Eu não queria, isso é que você está dizendo. Corda, eu não vou falar nada. Desculpa te interromper, eu tenho que entrar nesse assunto. Friburgo é a cidade conhecida como a cidade das flores aqui no estado do Rio de Janeiro. Por que uma cidade das flores, como Nova Friburgo, não é tão florida? Por quê?
Por que essa falta de flor na cidade? Eu observo que as praças, tirando as empresas que tomam a iniciativa em cuidar das praças, por exemplo, a Superpão, que cuida da Praça Marcílio Dias, tão bem cuidada, e eu não sei se existem outras empresas que cuidam de outras praças. Por que existe essa falta de cuidado aqui na cidade? Olha, essa parte foge um pouco da minha ossada, porque é uma parte que já começa a lidar com a parte de administração pública e essas coisas. O que eu posso dizer é o que eu penso em relação a isso, que seria o seguinte, o paisagismo na cidade é uma coisa muito disseminada, né? E não é uma coisa que... Não existem muitos profissionais aqui, né? Tem um ou outro surtido por aí. Então, as pessoas particulares, às vezes, não contratam o nosso serviço. Às vezes, preferem fazer o jardim sozinho, o que às vezes não fica legal, e até mata as flores, porque não vai saber trabalhar o solo e trabalhar aqueles elementos legais. Então, por não ser uma profissão que ainda em expansão na cidade, eu penso que o motivo seria esse, né? Eu apenas acho que uma cidade que tem muitas floriculturas, muitos lugares, principalmente em Conselheiro Paulino, que tem o parque, o chamado Parque das Flores. Então, foi proibido na cidade colocar nos postes e outros locais propagandas, né? Publicidades e tal. E uma coisa que o paisagismo não filantrópico, que seria o paisagismo social, utiliza, são paisagistas e jardineiros que vão aos locais de graça, fazem aquele paisagismo para ver um mundo mais belo também. E ali coloca-se, às vezes, uma placa com o seu nome, com a sua propaganda. Eu não sei se isso teria a ver, porque o paisagismo social ainda está sendo disseminado, ainda essa ideia na cidade. Em outros locais, não, né? Agora, falar em contato, em placa, você está com o seu cartão, eu quero que você fale para os nossos amigos telespectadores os seus contatos, para as pessoas poderem, depois das entrevistas, te ligar para poder fazer até uma consultoria. Sim. Meu nome é Arturo, com TH, Afonso, com 2 Fs, e o meu telefone é prefixo 22 991 03 3668. E o outro? O outro é 998 44... Pode olhar para pegar. 3456. Esse é vivo. 998 44 3456. O Facebook é Arturo Paisagista. Lá vai ter uma foto minha, parte do meu trabalho e fotos também de outros paisagistas que assim o fazem de bom grado. Arturo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E espero que você possa... Eu quero que você volte mais vezes aqui ao Entrevistas para poder falar mais do seu trabalho. Mas antes de terminar o programa, eu quero que você faça suas considerações finais. Então, agradeço muito por ter estado aqui, né? Foi muito bom bater esse papo, falar um pouco do paisagismo em Nova Friburgo, essas tendências que estão vindo agora nos próximos anos. E foi muito bom estar aqui na presença do Gustavo. Muito obrigado. Arturo, muito obrigado pela sua participação. Entrevistas termina aqui e, tornando a lembrar vocês podem entrar no canal da TV Zoom no YouTube para assistir Entrevistas. Vocês podem assistir o programa pelo site da emissora e pelo aplicativo que você pode baixar no seu iPhone no seu Android. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos semana que vem numa nova edição. Até lá.